Desistiram, pois, de assistir aos cultos aos domingos à noite e saíram para anunciar a mensagem de casa em casa, entre as classes mais pobres da cidade. Mas Hudson Taylor não se sentia satisfeito. Sabia que ainda não estava no centro da vontade de Deus. Na angústia de seu espírito, como aquele da antiguidade, clamou: Não te deixarei ir se me não abençoares. Então, sozinho e de joelhos, surgiu na sua alma um grande propósito. Se Deus rompesse o poder do pecado e o salvasse em espírito, alma e corpo para toda a eternidade, ele renunciaria a tudo na terra para ficar sempre ao seu dispor. Acerca dessa experiência, ele mesmo expressou: Nunca me esquecerei do que senti então. Não há palavras para descrever. Senti-me na presença de Deus, entrando numa aliança com o Todo-Poderoso. Pareceu-me que ouvi enunciadas as palavras: Tua oração é ouvida. Todas as condições são aceitas. Desde então, nunca duvidei da convicção de que Deus me chamava a trabalhar na China. A chamada de Deus, apesar de Hudson Taylor quase nunca a mencionar, ardia como um fogo dentro do seu coração. A seguir, a transcrição de um trecho de uma das cartas enviada à sua irmã. Imagina, centenas de milhões de almas sem Deus, sem esperança, na China. Parece incrível. Milhões de pessoas morrem dentro de um ano sem qualquer conforto do Evangelho. Quase ninguém liga importância à China, onde habita cerca de quarta parte da raça humana. Ora por mim, querida Amélia, pedindo ao Senhor que me dê mais da mente de Cristo. Eu oro no armazém, na estrebaria, em qualquer canto onde posso estar sozinho com Deus. E Ele me concede tempos gloriosos. Não é justo esperar que... Vê, a noiva de Hudson. Vá comigo para morrer no estrangeiro. Sinto profundamente deixá-la, mas meu pai sabe qual é a melhor coisa, e não me negará coisa alguma que seja boa. A falta de espaço não nos permite relatar aqui o heroísmo da fé que o jovem mostrou ao suportar os sacrifícios e as privações necessárias para cursar a escola de medicina e de cirurgia para melhor servir o povo da China. Antes de embarcar, escreveu essas palavras à sua mãe: Anelo estar aí uma vez mais e sei que a senhora quer ver-me, mas acho melhor não nos abraçarmos um ao outro mais, pois isto seria encontrarmos-nos para logo nos separarmos para todo sempre. Contudo, sua mãe foi ao porto de onde o navio se ia fazer a vela. Alguns anos depois, ele assim registrou a partida. Minha querida mãe, que agora está com Cristo, veio a Liverpool para despedir-se de mim. Nunca me esquecerei de como ela entrou comigo no camarote em que eu ia morar quase 6 longos meses. Com carinho de mãe, endireitou os cobertores da pequena cama, assentou-se ao meu lado e cantamos o último hino antes de nos separarmos um do outro. Ajoelhamo-nos e ela orou. Foi a última oração de minha mãe antes de eu partir para a China. Ouviu-se então o sinal para que todos os que não eram passageiros saíssem do navio. Despedimo-nos um do outro, sem a esperança de nos encontrarmos outra vez. Ao passar o navio pelas comportas, e quando a separação começou a ser realidade, do seu coração saiu um grito de angústia tão comovente que jamais esquecerei. Foi como se meu coração fosse traspassado por uma faca. Nunca reconheci tão plenamente até então o que significam as palavras: pois assim amou Deus ao mundo. Estou certo de que a minha preciosa mãe, nessa ocasião, chegou a compreender mais do amor de Deus para com um mundo que perece do que em qualquer outro tempo da sua vida. Oh, como se entristece o coração de Deus ao ver como seus filhos fecham os ouvidos à chamada divina para salvar o mundo pelo qual seu amado, seu único filho, sofreu e morreu. Os passageiros de navios modernos conhecem muito pouco do incômodo de viajar em navio à vela. Depois de uma das muitas tempestades por que passou Dumfries, o nosso herói escreveu: A maior parte do que possuo está molhada. O camarote do comissário, coitado, inundou-se. Somente pelas orações e grandes esforços de todos a bordo é que conseguiram salvar as próprias vidas quando o navio, levado por grande temporal, estava prestes a naufragar nas pedras da praia de Gales. A viagem que esperavam realizar em 40 dias
levou 5 meses e meio. Somente em 1º de março de 1854, Hudson Taylor, com a idade de 21 anos, conseguiu desembarcar em Xangai, quando então ele escreveu estas impressões. Não posso descrever o que senti ao pisar em terra. Parecia-me que o coração ia estourar. As lágrimas de gratidão e gozo corriam-me pelas faces. Sobreveio-lhe, então, uma grande onda de saudade. Não havia amigos, nem conhecidos, nem qualquer pessoa em todo o país para saudá-lo bem-vindo, nem mesmo alguém que conhecesse o seu nome. Nesse tempo, a China era terra incógnita, a não ser os 5 portos no litoral, abertos à residência de estrangeiros. Foi na casa de um missionário em Xangai, um dos 5 portos, que o moço achou hospedagem. A vitória em todas as provações nesse tempo devia-se à característica mais saliente de Hudson Taylor, talvez a de nunca ficar parado na sua obra, fosse qual fosse o contratempo. Durante os primeiros 3 meses na China, distribuiu 1.800 novos testamentos e evangelhos e mais de 2.000 livros. Durante o ano de 1855, fez 8 viagens. Uma de 300 quilômetros, subindo o rio Yangtze. Em outra viagem, visitou 51 cidades onde nunca antes se ouvira a mensagem do Evangelho. Nessas viagens, foi sempre prevenido do perigo que corria a sua vida entre um povo que nunca tinha visto estrangeiros. Para ganhar mais almas para Cristo, apesar da censura dos demais missionários, adotou o hábito de vestir-se como os chineses. Rapou a cabeça na frente, deixando o resto dos cabelos a formar trança comprida. A calça, que tinha mais de meio metro de folga, ele a segurava conforme o costume, com um cinto. As meias eram de chita branca, o calçado de cetim. O manto, pendendo dos ombros, sobressaía-lhe a ponta dos dedos das mãos mais que 70 centímetros. Mas uma das cruzes mais pesadas que o nosso herói teve de levar foi a falta de dinheiro, quando a missão que o enviara se achava sem recursos. Em 20 de janeiro de 1858, Hudson Taylor casou-se com Maria Dyer, uma missionária de talento na China. Desse enlace, nasceram 5 filhos. A casa em que moraram primeiro, na cidade de Ningpo, tornou-se depois o berço da famosa missão no interior da China. As privações e os encargos de serviço em Xangai, Ningpo e outros lugares eram tais que Hudson Taylor, antes de completar 6 anos na China, foi obrigado a voltar à Inglaterra para recuperar a saúde. Foi para ele quase como que uma sentença de morte quando os médicos informaram-lhe de que nunca mais devia voltar à China. Entretanto, o fato de perecerem mais de 1 milhão de almas todos os meses na China era uma realidade para Hudson Taylor. Com seu espírito indômito, ao chegar à Inglaterra, iniciou imediatamente a tarefa de preparar um inário e a revisão do Novo Testamento para os novos convertidos que deixara na China. Usando ainda o traje chinês, trabalhava tendo o mapa da China na parede e a Bíblia sempre aberta sobre a mesa. Depois de alimentar-se e fartar-se da palavra de Deus, fitava o mapa, lembrando-se dos que não tinham tais riquezas. Todos os problemas ele os levava a Deus. Não havia coisa alguma demasiado grande, nem tão insignificante, que não fosse deixada com o Senhor em oração. Em razão de suas atividades, estava tão sobrecarregado de correspondência e nos trabalhos dos cultos em prol da China, que após a sua chegada passaram-se mais de 20 dias antes de conseguir abraçar seus queridos pais em Barnsley. Passava às vezes a manhã, outras vezes à tarde, em jejum e oração. O trecho seguinte, escrito por ele, mostra como a sua alma continuou a arder pela obra missionária através de seus discursos nas igrejas da Inglaterra. Havia a bordo, entre os companheiros de viagem, certo chinês que se chamava Pedro. Passara alguns anos na Inglaterra, mas, apesar de conhecer algo do Evangelho, não reconhecia coisa alguma do seu poder para salvar. Senti-me ligado a ele e esforcei-me em orar e falar para levá-lo a Cristo. Mas quando o navio se aproximava de Sunqiang e eu me preparava para ir à terra pregar e distribuir tratados, ouvi o grito de um homem que caíra na água.
Fui ao convés, com os outros, e Pedro tinha desaparecido. Imediatamente arriamos as velas, mas a correnteza da maré era tal que não tínhamos a certeza do lugar onde o homem caíra. Vi alguns pescadores próximos que usavam uma rede varredoura. Angustiado, clamei: venham passar a rede aqui, pois um homem está morrendo afogado. Veb bin, foi a resposta inesperada. Isto é, não é conveniente. Não falem se é ou não conveniente. Venham depressa antes que o homem pereça. Estamos pescando. Eu sei, mas venham imediatamente e pagarei bem. Quanto nos quer dar? $5, mas não fiquem conversando. Salvem o homem sem demora. $5 não basta, responderam eles. Não faremos por menos de $30. Mas não tenho tanto, darei tudo o que eu tenho. Quanto tem o senhor? Não sei, porém não é mais do que $14. Então os pescadores vieram e passaram a rede no lugar indicado. Logo a primeira vez, apanharam o corpo do homem. Mas todos os meus esforços para restaurar-lhe a respiração foram inúteis. Uma vida fora sacrificada pela indiferença dos que podiam salvá-la quase sem esforço.